Livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se eu for mencionar aqui, aleluia, a minha gratidão, vou ficar devendo. Então quero agradecer a todos, sem exceção, a minha família, né, que ali está. Bendito seja o nome do Senhor. Os meus genitores, né. Tem uma pessoa que eu quero ressaltar aqui, né, o pastor Milton, né, esse homem de Deus aí que nos pastoreou, aleluia. Homem simples e servo igual esse é difícil achar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, irmãos, capítulo 16, versículo de número 31, aleluia. E já me foram 2 minutos embora, aleluia. Confesso aos irmãos que tinha preparado algo, mas, aleluia, o nosso coração tem diversas mensagens. Atos 16, 31, e diz assim, irmãos: e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão que está do teu lado: crê no Senhor Jesus. Fala mais alto, tem pouco, mas tem muito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem alguém que acredita nessa palavra? Bendito seja Deus. Irmãos, em poucas palavras, vou tentar resumir. Peço bastante atenção para que você não saia daqui, aleluia, dizendo que o pastor Jefferson, aleluia, foi um, aleluia, dos heréticos que se levantaram nas Assembleias de Deus. Aleluia. Eu sempre digo, aleluia, principalmente, louvado seja o nome do Senhor, aonde eu tenho, aleluia, a oportunidade de ensinar, aleluia, que eu não tenho culpa de o Senhor nos revelar, aleluia, pela bondade, aleluia, coisas que é simplesmente, aleluia, encontrada com força de vontade de se aprofundar nas Escrituras. Então, aleluia, o Senhor, quando me levantara, mesmo dissera que muitas coisas reveladas só iriam entender quem tinha, aleluia, ou quem tivesse, aleluia, a oportunidade de se aprofundar com interesse em oração e busca nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Nós vamos a entender, irmãos, que esse texto, a qual foi citado para nós nessa noite, aleluia, aqui está uma promessa. Promessa essa que veio, aleluia, aleluia, através do Espírito Santo, aleluia, pela boca de Paulo, aleluia, naquela noite a qual eles estavam encarcerados. Aleluia, o que as pessoas, aleluia, não entendem, aleluia, é que esse versículo, eu peço bastante atenção, ele está dizendo algo, aleluia, muito sério, mas algo muito simples. Ele está pedindo para que nós venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo, aleluia, essa é a nossa parte, crer nele, aleluia, e será salvo tu e a tua casa. A salvação, aleluia, é para a tua família, para a tua casa, aleluia, e da forma que Deus vai salvar isso, aleluia, não compete a mim e a você, a forma que Ele vai salvar, porque a promessa é salvífica, a promessa, aleluia, é para salvação. E eu quero aqui, aleluia, rapidamente, aleluia, esboçar 3 modelos, aleluia, ou, aleluia, eu quero dar uma temática para essas falas, a qual eu vou pronunciar, porque não vou nem denominar como, aleluia, pregação. Aleluia, eu quero dizer as 3 fontes em um caminho. Nós bem sabemos que o caminho é Jesus Cristo. E nós, aleluia, que somos assembleianos, acreditamos, aleluia, que Deus, Ele é, aleluia, uma pessoa formada de uma tricotomia. Aleluia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Deus, aleluia, em 3 eles se formam um só. Aleluia, então se eles em 3 formam um, eu também tenho o direito de encontrar, aleluia, 3 fontes em um caminho. O caminho é Cristo, mas nele, que é Deus, eu encontro 3 fontes. A primeira fonte, aleluia, de salvação, que Deus pode trazer salvação para a nossa família, é através da fé.
aleluia, quando Deus ele vai abrir as portas da fé para que nós venhamos a encontrar salvação para nós e para nossa família. Eu vou trazer uma figura bastante conhecida chamada Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, aleluia, ouviu Deus falar, e para quem conhece, aleluia, ou se aprofundou um pouco sobre a questão, aleluia, das escrituras ou manuscritos. Os manuscritos eles surgiram, aleluia, primeiramente no Egito. Os manuscritos, aleluia, eles não existiam no período de Abraão. Tanto é que para nós termos o Pentateuco foi necessário Moisés, que foi criado dentro do Egito, aleluia, escrever, receber a revelação de Deus e escrever para nós o Pentateuco, a qual está em nossas mãos. Por que que Abraão não escreveu? Porque Abraão não tinha, aleluia, o manuscrito ou, aleluia, o costume de escrever. Aleluia, porque não dissermos que Abraão não tinha escrita ou não sabia escrever. Aleluia, porque ninguém consegue provar isso. Porque, volto a dizer, os manuscritos, ele surgiu dentro do Egito. Por isso que Moisés foi, aleluia, criado dentro do Egito por permissão de Deus, para ele aprender a ler, a escrever e a ter uma cultura de escrita, para que Deus viesse a revelar a ele o que acontecera no início e consequentemente, aleluia, ele escreveu o Pentateuco que está para nós. Ora, quando Deus chama Abraão, Abraão, ele não vai por causa de uma escrita, porque não tinha nada catalogado sobre o Deus que fez os céus e a terra. Abraão simplesmente, aleluia, por causa de uma voz, porque também ele não teve a oportunidade de ter um contato corpóreo como Abraão teve com Deus, não. Ele, aleluia, simplesmente ouviu a voz de Deus, e ao ouvir, aleluia, ele acreditou, aleluia, pela justiça que Deus tem, aleluia, depois da torre de Babel, que Deus, aleluia, dividiu as línguas, aleluia, cada língua, aleluia, se repartiu para um canto. Eu creio pela justiça de Deus que Deus chegou, aleluia, para o pessoal, aleluia, quem sabe da Capadócia, aleluia, quem sabe chegou da Frigília e disse: vem a mim que eu vou fazer uma nação de você. Eles falaram não. Ele chegou, aleluia, nos Amonitas e falou: vem que eu vou te fazer uma nação. Eles disseram não. Ele, aleluia, por sua justiça, porque Deus não é injusto, irmãos, de escolher simplesmente um homem de primeira. A intenção de Deus era obter, aleluia, diversos obedientes para formar uma grande nação e não precisar sair saqueando cidade, matando pessoas e provando que ele é Deus. Então, pela sua justiça, Deus, ele saiu em cada língua repartida, aleluia, ali na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, ele saiu chamando cada um. Ninguém ouviu a voz de Deus, ninguém quis saber, aleluia, daquele Deus que chamou para ir para uma terra estranha. Porque, irmãos, aleluia, pense comigo, você está ali com uma vida tranquila, suave, aleluia, chegar uma voz do nada e te chamar para ir para um lugar que você não conhece, se nem a voz você está vendo, você só está ouvindo. Abraão ouviu a voz de Deus, aleluia, e acreditou pela fé, porque ele não leu nada, aleluia, ele não viu nada, aleluia, ele só, aleluia, sentiu a voz de Deus soar no seu ouvido e acreditou naquela voz e foi pela fé. A fé, aleluia, nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 11, aleluia, no versículo de número 1, a fé é o firme fundamento das coisas, aleluia, que se esperam. Aleluia, quando você espera algo, aleluia, isso é uma base, irmãos, para você, aleluia, conhecer ou entender, aleluia, o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja, se você tem fé, você tem que ter um fundamento chamado espera. Você tem que ter paciência para esperar, porque se Deus falou que ele vai salvar, ele vai salvar. Espera. Se você tem fé, você espera. Se você tem fé, você aguarda, porque se você não aguardar, isso não é fé, porque se você não aguardar, isso não é espera. Para você ser fundamentado, você tem que esperar, você tem que aguardar, porque na hora certa o nosso Deus vai se manifestar com grande glória e vai cumprir a promessa que ele fez na tua vida.
Deve condenar-se. De repente você está esperando o louvor salvar teu filho, mas ele quer falar na palavra, você não está dando atenção. De repente você está esperando o renomado pregar para salvar teu filho, mas ele quer usar o pequeno para levar uma palavra profética verdadeira para a tua vida e salvar aquele que está precisando. Palavra churi rebedarás. Que lambiam churi rebedarás. As horas é nossa inimiga, mas vamos lá. Então Abraão, ele conseguiu alcançar a salvação para uma geração, ou uma linhagem, ou uma nação. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, quando ele se manifestou a Abraão, a Adão, perdão, quando ele fez Adão, ele era Deus para a humanidade. Quem lê Bíblia sabe disso. Muitos não têm coragem de dizer ou não conhecem. Mas quando Deus faz Adão, Deus pede a Adão para proliferar. Então Deus, ele aparece, surge, faz o mundo como Deus para o mundo. Mas quando vem todos os pecados até chegar em Noé, e depois de Noé todos também começaram a pecar, Deus chama todos, ninguém acredita, ninguém ouve. Então Deus, ele simplesmente se separa como Deus de uma nação, porque nós sabemos que Deus, ele só teve relacionamento depois que chamou Abraão com a geração de Israel, com a geração de Abraão. Quem se metesse com a geração de Abraão, Deus matava, porque nós sabemos disso. Quem viesse a desafiar a nação de Israel, Deus matava ou permitia eles matarem. Então Deus foi Deus de uma nação. Quando o povo peca, Deus para de ser Deus da humanidade, passa a ser Deus de uma nação. As outras nações, Deus não queria nem que se misturava. Nós conhecemos a palavra. Não adianta nós esconder, porque Deus falava que não era para ele se misturar com os amonitas, os jebuseus, os perezeus, os heteus. Não era para se misturar. Deus era Deus de uma nação. Então Deus de uma nação que salvou uma nação pela fé. Esse é o primeiro caminho. Essa é a primeira fonte de salvação, a fé. Deus pode salvar alguém pela fé. E como eu volto a dizer, Abraão não tinha escrita. Abraão teve que acreditar pela fé. E você sabe quem eu posso chamar na nossa geração de hoje? As pessoas que conseguem ser salvas e salvar sua família pela fé? Aquelas pessoas que não sabem ler, aquelas pessoas que não sabem escrever. Quem que conhece uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever? Mas pela intimidade, o relacionamento com Deus, ela já ouviu Deus falar. Coisa que de repente muitas pessoas que leu a Bíblia 10 vezes ainda não conseguiu ouvir Deus falar. A fé, ela faz essas pessoas serem salvas. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Se você está vendo, não é fé. Você precisa acreditar sem ver. Então a fé é a primeira fonte de salvação. Então quem lê a Bíblia, quem tem escrito, ele não tem como ser salvo pela fé. Porque ele está vendo, você está lendo alguma coisa. Então a fé é para quem não vê e não conhece, simplesmente ouve. Segundo, e essa vai escandalizar todos, pelas obras. Não, mas a Bíblia diz que não é pelas obras. Tiago diz no capítulo 2, a partir do verso 16, que não é pela fé. Quem está mentindo? Paulo ou Pedro? Ou Tiago? Paulo diz que não é pelas obras. Tiago diz que é pelas obras. Quem dos dois está mentindo? Paulo ou Tiago? Nenhum dos dois está mentindo. Simplesmente os dois descobriram a salvação por dois caminhos que existem, ou por duas fontes. São fontes diferentes. A primeira fonte de salvação é a fé. A segunda, volto a dizer que agora que eu estou entrando é nas obras. Mas não se é salvo pelas obras. Sim. Quando Jesus ele separa os discípulos no capítulo 4, ele separa para fazer a obra. E aí quando você vai ver, para poder alcançar os minutos, porque eu quero ser ético, quando você vai ver no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, e no verso 3, ela vai dizer na parte C do versículo,
Porque por Deus as obras são pesadas na balança. Para que pesar a obra? Para que pesar a obra? Aí quando você vai ver Salomão escrevendo lá em Eclesiastes 12:14, e o fim de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque ele trará a juízo tudo que está encoberto, as obras boas e más. Quando você vai ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer que as obras serão pesadas, as boas e as más. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10 para frente, você vai ver, aleluia, João dizendo, induzido por Jesus, ele vai dizer assim que vai ser abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras, e cada um será julgado segundo as suas obras. Está escrito lá. Ou seja, ele vai trazer, aleluia, o evangelista Sidney, vai dizer: evangelista Sidney, seu nome está aqui, mas também deixa eu conferir as suas obras, por causa disso, disso, disso e disso. Evangelista Sidney, seu nome não está aqui, por causa disso, disso e disso. Vai ser comprovado junto com o livro das obras. Vai ser aberto os dois livros. Não tem como eu aprofundar mais, porque eu queria esmiuçar para você entender, para não dizer que eu estou pregando heresia. Jesus, ele chamou os discípulos e disse, no capítulo 10 de Mateus ele manda os 12, no capítulo 10 de Lucas ele manda os 70. E aí você vai ver Jesus contando a parábola dos trabalhadores. Aí você vai ver que um ele dá 5 talentos, outro dá 2, outro dá 1. Pede para trabalhar. Eles vão a trabalho. E aí quando Jesus chega, o que enterrou o talento disse: eu sei que o Senhor ceifa aonde não tem. No final das contas ele falou: servo mau e fiel, você vai ser lançado nas trevas interiores, e ali há pranto e ranger de dente. E você vai ver que o outro que granjeou 2 para 4, ele recebeu o mesmo do que o que trabalhou com 5. Ou seja, salvação, filhos, salvação. O que tinha um não trabalhou, porque não quis trabalhar, foi para o pranto e ranger de dente. Ou seja, perdeu. Deus te deu para você trabalhar, você tem que fazer a obra. Esse negócio de que não tem como fazer a obra, é só graça, isso é engano. E para mim finalizar, irmãos, a graça. Eu atribuo a fé a Deus, Criador. Eu atribuo as obras a Cristo, porque chamou os discípulos e colocou todo mundo para pregar o evangelho, porque Abraão não pregou o evangelho, Abraão só foi para uma terra. Cristo, mais os seus discípulos, e depois os outros que foram conservos dos discípulos, porque ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a obra que Cristo pediu para fazer, ela está sendo feita até hoje, e foi transpassada ou transladada para nós. Então, aleluia, a salvação tem como vir pelas obras. E a terceira é a graça. A graça não depende nem das obras e nem da fé, porque nós que sabemos aqui, entendemos que a graça é o quê? A graça é o quê? O que significa graça? Favor imerecido, irmãos. Favor imerecido. E esse favor imerecido, se você tiver fé, aí a honra vai para você, porque você teve fé. Se você tiver obras, a honra vai para você, porque você fez a obra. Mas quando Deus quer salvar pela graça, favor imerecido, é aquilo que realmente você não merece. Aleluia. Paulo vai escrever aos Efésios 2:8, que pela graça sois salvos. Só para finalizar, isso não vem de vós. O que eu quero dizer? E finalizar aqui. Quando Paulo falou, aquele carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele prometeu salvação. Ele não disse que o seu filho ia pegar, ia se converter, ia fazer a obra.
Se no final de tudo ele pereceu e não fez a obra, mas teve uma oportunidade, aí está na condição de Deus, porque ele pode ter salvado pela graça. Tem muitos irmãos hoje iludidos, igual eu vi uma senhora lá no bairro que andou enjoelhada, saiu, aleluia, o couro do joelho todo, porque o filho foi alvejado por diversos disparos. E aí ela falou: cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê a promessa? Irmãos, eu quero alertar, para finalizar. Deus, se tem uma coisa que Ele prometeu, foi a salvação. E para mim finalizar, peço só mais 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, para você compreender. Tem um colega meu, finado Josué, tem uma parente dele ali, a irmã Jamily. Nós éramos lado a lado no mundo. Quando ele, certo dia eu se converti, falei: filho, vamos para a igreja, é Jesus, é Jesus. Ele: não, nada. Mas ele era desviado, porque quando ele era na igreja, eu era do mundo, eu ficava tribulando ele. Eu falava: sai negócio de igreja. E nós ficava rindo, juntava pessoas, ria dele. Ele desviou dos caminhos do Senhor, de tanto nós ficar pegando o pé dele. Mas ele tem uma avó, ele tem, aleluia, uma família que orava por ele 24 horas. Mas ele no mundo errado, saiu da presença por causa de indução nossa. Mas Deus tinha uma promessa de salvação para ele. Quando foi lá em frente o posto de saúde, em 2016, ele estava lá, chegou uns rapazes de moto, efetuaram disparos sobre ele. Ele caiu no chão. O rapaz deu um disparo na cabeça dele. Eu estava em casa, na casa da minha mãe, melhor dizendo. Veio a ligação, eu saí correndo, porque quem me conhece sabe que eu não tenho uma perna. Isso aqui é prótese. Eu sem perna, saí chorando, porque eu e ele tinha uma ligação muito forte. Empurrei um rapaz da calçada, pedi para me carregar na bicicleta. Me levou. Quando eu cheguei lá, as polícias estavam com cerco, ninguém podia entrar, nem a esposa dele, nem ninguém. Eu dei um soco no braço do policial e entrei, ele estava no meio das folhas, encolhido. E eu falei: Josué, eu te falei que a amizade não presta, Josué. Eu te falei que os caras, eles não prestam. Perdoa esses caras, deixa esses caras de lado, Josué. Volta para Jesus, porque eu tenho certeza que Ele pode fazer algo por você. Eu falei: você sabe quem está falando? Ele: Você sabe quem está falando com você, Josué? Ele: Eu falei: então levanta sua mão se você aceita Jesus. Levanta sua mão, aceita Jesus, deixa esses caras para lá. Irmãos, eu não esqueço essa cena nunca na minha vida. Ele saiu assim, ó, se arrastando folhas, saiu levantando folhas, e levantou aquele monte de folha, dando sinal de que aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia. Deu tempo da ambulância vir pegar ele, levar. Nós chegamos lá com meia hora, o médico chamou nós na sala e falou bem assim: olha, vocês é o que dele? Eu falei: eu sou praticamente irmão. E quando nós entramos assim, o doutor falou: olha, não tem como esse cara ter aguentado até agora. O projétil que entrou esfaixou o cérebro dele todinho. Era para ele ter morrido na hora. O cérebro dele está esfarelado. E foi verdade, porque quando ele estava em cima da pedra, eu peguei os miolos dele na mão. Ele falou: não tem como esse cara morreu agora, já era para ele ter morto há muito tempo. Irmão, você não entendeu nada. Você que está orando pelo seu filho, pela tua filha, eu acho que você não entendeu nada. Deus, Ele não prometeu que ia fazer ele, aleluia, um grande pregador, mas se prometeu, por causa da desobediência dele, Deus não cumpriu a promessa de fazer a obra. Mas uma coisa, Ele é fiel: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ele não fez a obra, mas a promessa da salvação se cumpriu. Ele não fez a obra, mas Jesus me enviou lá de uma perna para poder fazer o apelo para Ele.
ele reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu quero te dar um recado, você mãe, você pai, que está orando pelo teu filho, para tua filha ou para tua parentela. Por mais que Deus não levante ele para fazer a obra, mas creia que Deus pode salvar ele, e você simplesmente fique até o final, porque ele vai salvar. E se você quer ver ele, se prepare para ir morar no céu, porque ele vai levar. Ele é fiel, ele cumpre com a tua palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.